Muita gente pedindo minha opinião sobre o que eu estou achando das negociações em andamento do Santos Futebol Clube, né? Alguns jogadores aí em fase final de negociação, próximo de ser anunciados, como o caso do zagueiro Zé Ivaldo do Cruzeiro e o caso do Léo Godoy, lateral direito do Atlético Paranaense, e outras negociações em andamento. Vou comentar o que eu acho sobre cada uma delas, mas com alguma cautela, porque eu prefiro esperar a conclusão dessas negociações. Afinal, a gente debulhou aqui a diretoria do Santos com relação à proposta que fez. Isso era informação de vários veículos de 4,5 milhões de euros pelo meia de 30 anos, Tassiano. Aquilo, para mim, é caso de impeachment e continua sendo, se essa negociação for concluída nesses moldes. Só que acontece que agora parece que novas apurações dão conta que o Santos mudou o teor da proposta. O De Olho no Peixe disse que inclusive o Santos está negociando com o Grêmio um abatimento do valor pago pelo João Lucas para ter um percentual a mais do Tassiano. Eu não sei que sentido faz isso, você querer ter um percentual a mais de um jogador de 30 anos que você praticamente, dificilmente você vai ter uma revenda. É para retorno esportivo, puro e simples. Então vamos esperar as negociações da conclusão, porque se for para bater no Pinóquio, vamos bater direito depois da negociação concluída, se é que eles serão totalmente transparentes da maneira como devem ser, deveriam ser, né, com relação aos valores envolvidos. Ou senão a gente vai ter que esperar o balanço desse ano, que só vai sair o ano que vem, né? Porque o balanço de 2024 ainda nem saiu ainda, 2025 vai demorar um pouquinho. Então a gente vai ter que esperar o quê? 1 ano e meio para poder bater em contratações de 1 ano e meio atrás? Espero que eles sejam transparentes com relação aos valores, que eles estejam envolvendo aqui as transações, mas quero conversar sobre cada um desses nomes, os mais vêm sendo especulados. Eu não coloquei o Tassiano aqui porque tem um vídeo a respeito do que eu acho do Tassiano, então seria redundante. Agora, precisamos falar de Josh Windass, precisamos falar do próprio Léo Godoy e Zé Ivaldo, que estão mais próximos, e precisamos falar de Thiago Maia. Vamos conversar sobre essa negociação, além, claro, da questão envolvendo o Jair. Eu vou esperar um pouco, vou dedicar um vídeo só para isso, porque também há muita especulação. Vai vir o zagueiro depois do Zé Ivaldo, o Alter ou não vai? O Tiquinho vai vir ou não vai? Quanto que vem nessa compensação? Precisamos entender e esperar, tá? Para poder comentar de uma maneira mais forte sobre isso. Então eu separei aqui esses 4 nomes: Windass, Zé Ivaldo, Léo Godoy e Thiago Maia. Tem muita coisa para falar sobre esses 4 nomes aqui. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo aqui, porque tem vídeo de Santos. Afinal, sou santista, minha preferência é para falar do Santos, porque está mais no meu alvo do que eu acompanho. Então seja muito bem-vindo, siga o Futeboteco por aí, que 2025, o ano aqui vai ser talvez o melhor ano desse canal, é o que a gente pretende. Pois então, também dá o recado para vocês dar uma olhada lá nas odds na KTO. Ontem eu acertei, hein? Falei que o Oklahoma City Thunder era favorito contra o Boston, que acabou indo completo, mas olha, pior segundo tempo do Boston que eu vi na minha vida. Na minha vida inteira. Jaylen Brown, Derrick White, Drew Holiday não fizeram um ponto sequer, uma cesta de quadra sequer no segundo tempo. Um apagão completo do Boston, um segundo tempo tétrico, e o Oklahoma, melhor time do Oeste, mais uma vitória contundente de virada em cima desse Boston. As odds estão bem legais lá para a NBA, hoje tem jogos da NBA, só que quando você for dar uma olhada nas odds, vai pelo nosso QR Code aqui ou pelo link na descrição aqui embaixo, porque aí você mostra para a KTO que você veio através do Futeboteco. Eu sempre falo que na KTO você corre o risco de ganhar, de perder, faz parte, mas com certeza se divertir desde que você seja maior de 18 anos e faça isso com responsabilidade. Você não vai arrumar diversão nenhuma se você tiver com a intenção de ficar rico, ganhar dinheiro, aí você só vai se ferrar. Aí se você for com esse pensamento, você só vai se ferrar. Tenha responsabilidade que você vai se divertir muito, isso eu garanto. Bom, vamos começar aqui falando de Josh Windass. Atacante, segundo atacante, que pode jogar pela ponta, pode jogar como segundo atacante, inglês, que joga no Sheffield Wednesday. Sheffield da quarta-feira, né, por assim dizer, um dos uniformes mais lindos do mundo, na minha opinião, aquele branco com azul, com um short preto, eu acho lindo, sempre jogava com esse time por causa do uniforme, nos modos carreiras do FIFA, e me surpreendeu muito, mas aí quando a gente surpreendeu o interesse do Santos por esse jogador, mas aí quando a gente foi entender, né, vimos que foi um jogador que atuou com Pedro Caixinha no Glasgow Rangers, era um jogador que vem com números bastante interessantes nas últimas temporadas, que é considerado o melhor jogador desse time lá na Inglaterra, um time que joga a Championship. A Championship, gente, assim, é um campeonato
que tem muito dinheiro, viu? Se compara em termos de movimentação. Agora nem tanto com as SAFs aqui, com os clubes brasileiros crescendo muito financeiramente, mas até pouco tempo atrás rivalizava com o futebol brasileiro em termos de grana. Porque, pô, a moeda deles tá muito mais à frente. A Championship é um torneio muito organizado, né? É um torneio que tem uma baita audiência na Inglaterra, muitos times importantes, assim, nos bairros ingleses que jogam, times grandes como o Sunderland, por exemplo. Então movimenta muito, assim. Não é fácil você tirar um jogador da Championship, por exemplo, aqui no Brasil, com a nossa economia. Agora a coisa está um pouquinho mais fácil porque os times brasileiros têm arrecadado mais. Não é o caso do Santos. Não é o caso do Santos, mas nesse sentido aqui do cara estar em final de contrato, se ele topar vir mesmo, me parece um bom negócio. Um bom negócio. Só que assim, isso me faz pensar. E aí uma coisa também que é para discutir num outro momento, mas eu preciso falar que se esse jogador vale, se esse jogador pode vir, quantos outros jogadores da Championship não poderiam vir, não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro, sabe? Ainda mais no momento que o futebol brasileiro vive hoje. A gente não manda olheiros para lá, não tem ninguém observando a Championship, sabe? Simplesmente a gente não tem interesse de trazer. Esse caso aqui é um caso atípico de um jogador que jogou com o treinador do Santos na Escócia há anos atrás. Né? É isso, e que por um acaso o treinador continua o acompanhando e vê com bons olhos a sua contratação. É um caso atípico, não é um caso de olheiro, não é um caso de extrema criatividade, é um caso de um técnico que trabalhou com um jogador que falou, pô, e esse cara, será que dá? Vamos fazer uma proposta. O clube comprou a ideia e fez a proposta, mas imagina o quanto de jogadores numa liga como a Championship poderia oferecer para o futebol brasileiro, jogadores europeus, ingleses, que sejam, e não só ingleses jogam a Championship, tem nacionalidades diferentíssimas por lá. O Gabriel Sara jogava Championship até pouco tempo atrás, antes de se transferir pro Galatasaray, que tá indo muito bem, inclusive, no Galatasaray, mas ele foi ídolo se eu não me engano, foi do Watford, ou alguma coisa assim. Não foi do Watford. Era do... eu esqueci o time que o Gabriel Sara jogava, são vários, mas ele foi ídolo jogando Championship por muito tempo e se valorizou jogando a Championship. Então, assim, é um campeonato que o Brasil poderia olhar com mais carinho. Quais são as questões aqui que eu tô com o pé atrás com relação a Josh Windass, tá? Primeiro, a apuração, isso veio lá de fora inicialmente com um jornalista inglês que deu a informação que o Santos havia feito uma proposta. E lá de fora, a gente teve duas notícias relacionadas a Josh Windass no Santos. Essa primeira, falando que o Santos fez uma proposta, e a segunda, que foi uma entrevista do Windass dizendo, foi uma entrevista que ele deu ontem, ou no sábado, se eu não me engano, dizendo que se sentia surpreendido com o interesse do Brasil, que ficou sabendo naquela manhã pelo seu empresário, e que era normal esse tipo de proposta, olhando o ano dele, que ele tá indo muito bem e tudo mais, que em momentos assim, inclusive de janela, era muito normal chegar propostas desse tipo, mas que ele iria, que a intenção dele era permanecer na Inglaterra. Eu eu vi vídeos de caras que acompanham o Sheffield Wednesday, torcedores, os caras têm canal, etc., que cobrem o clube diariamente, falando que ele acabou de ter uma filha, se eu não me engano, não tem filha pequena ou filho pequeno. A família está muito bem estabilizada na Inglaterra, que assim, acha muito pouco provável que ele deixe a Inglaterra para ir para o Brasil, que para eles, gente, assim, o Brasil é uma coisa muito distante, os caras não fazem a menor ideia do que esperar. A visão que esses caras têm de Brasil não é necessariamente a visão real do negócio. É claro que aí vai de uma ligação do Caixinha, explicar para ele o contexto, mas ele mesmo na entrevista disse que fazia muito tempo que ele não conversava com o Caixinha. Só que aí começou a vir notícias, e aí daqui do Brasil, dizendo que estava tudo certo do Santos com o Josh, e que só faltava convencer o time lá. Pelo que veio da Inglaterra para cá, que foi da onde surgiu a notícia inicial, ninguém falou sobre Josh Windass antes desse jornalista inglês, né? Todo mundo, depois que o jornalista inglês começou a dar, que eles começaram a ver. E aí, claro, as fontes deles são as fontes da galera daqui são as fontes relacionadas ao Santos, que cansou de dizer que tinha muita gente avançado que não fechou. O Gabriel estava avançado, não fechou. O Dudu, em dado momento, esteve avançado, não fechou. O Neymar ia vir, não veio, né? O Thiago Maia não ia se apresentar no Inter, vai se apresentar, daqui a pouco a gente vai falar dele. Então, as informações daqui, dos setoristas do Santos, me parece, assim, e assim, não é uma culpa necessariamente dos setoristas, mas as fontes deles estão, assim, errando muito.
Errando muito. Então eu não consigo dizer se esse cara realmente está perto ou se não está perto. Um cara que você vai ter que convencer a família dele a ir morar num outro continente, o cara que assim não fala o idioma do país, já tem 30 anos de idade, está estabilizado. É uma proposta que vai mudar completamente a vida do cara. O Santos tem condição de oferecer uma proposta que mude a vida dele totalmente para ele aceitar esse desafio. Só jogar com seu ex-técnico é o suficiente? Enfim, eu não sei. Só sei que assim, quando a gente vai analisar o jogador, se essa negociação se concluiu, eu espero que se conclua, é interessantíssimo, é um jogador de alto nível, um jogador que joga de uma maneira que é um jeito que o Caixinha costuma utilizar os seus atacantes, seja pelo lado, que ele também joga pela direita, é uma posição carente no Santos hoje, seja inclusive como centroavante, como o Caixinha utilizava o Sacha no Red Bull Bragantino, um jogador mais móvel, que entra na área, joga entre linhas. Agora, o que mais me preocupa aqui, e nesse caso não tem questão muito financeira, porque a gente não sabe o salário, mas ele viria de graça. O que mais me incomoda, não, me preocupa é com relação às lesões do Josh Windass. E aqui eu entrei no canal de scout da FBTV, o rapaz lá que faz os vídeos sempre que tem alguma especulação, e ele mostrou aqui o histórico de lesões do Josh Windass, que eu vou compartilhar na tela com vocês aqui. 2019 ele ficou 59 dias fora, certo? Eu vou até diminuir a tela porque vocês não estão conseguindo enxergar aqui. Em 2020, 19 dias fora. Foi o ano que ele menos ficou fora, que foi o ano que ele se transferiu pro Sheffield, né? Aí, em 2021, ele ficou 153 dias fora com 3 lesões. Isso aqui, gente, é mais de um terço do ano. 22, mais 100 dias fora. 105 dias fora com 2 lesões. 23, 100 dias fora com 4 lesões. E ano passado ele ficou 89 dias fora com 3 lesões. E tudo na maioria de lesão muscular. Teve uma lesão no quadril, uma lesão no tornozelo e 6 lesões na coxa. Ou seja, é um cara que tem muita lesão muscular para um lugar que se joga muito menos. A Championship é um campeonato maior do que a Premier League. Os times lá jogam, além da Premier League, jogam a FA Cup, jogam... tem um outro, se eu não me engano, campeonato de mata-mata, que não é a Copa da Liga, mas é um outro que eles jogam, se eu não me engano. Mas assim, não tem competições internacionais. O quê? No máximo fazem aqui, no máximo, estourando 50 jogos no ano. E o cara ficou fora nesse calendário, num clima que é muito mais frio, né? Que permite menos lesões em tese do que o clima quente, de calor, que desgasta muito mais o atleta. Ele ficou fora aqui pelo menos um terço de todos os anos que ele jogou nos últimos 4 anos. Que 21, 22, 23 e 24, ele ficou uma média de mais de 100 dias fora por ano. Né? Então é uma coisa que o Santos tem que olhar num calendário. Ninguém joga mais no mundo do que o futebol brasileiro. Assim. Mesmo que o Santos está fora de competições internacionais esse ano, vai jogar Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, você pode botar aí 38 jogos do Brasileirão. Você tem 16 datas do Campeonato Paulista. Só aí já deu 54 jogos, alguma coisa assim. 54 jogos, é isso aí. Isso se chegar na final do Campeonato Paulista, né? E mais a Copa do Brasil, vamos imaginar que você jogue pelo menos aí mais uns 6 jogos, se o Santos chegar numas oitavas, quartas, etc. São quase 60 jogos, é mais do que ele jogava lá, né? E aí me preocupa essa questão das lesões com relação aqui ao Josh Windass, mas eu acho um acerto, é um jogador que o técnico conhece, que joga em alto nível, a Championship é um nível muito competitivo, e que tem destaque absoluto no seu time. A torcida está lamentando a sua saída se vier a acontecer. Então vamos esperar para ver o que vai dar, mas é um jogador que é uma aposta que eu entendo, mas eu faço ressalvas. Principalmente com relação a esse histórico de lesões. Agora vamos ao segundo nome aqui, que foi... Esse está muito próximo, e também foi outra apuração que veio de fora, né? As apurações, vocês podem reparar, as apurações corretas de jogadores que o Santos está contratando não têm vindo dos setoristas do Santos. Elas têm vindo de fora. O Zé Ivaldo, quem deu foi o Samuel Venâncio. Depois que foram confirmar, os setoristas do Santos foram falar de Zé Ivaldo. Não, confirmamos a informação. Mas quem deu foi o Samuel Venâncio, que cobre o Cruzeiro. Foi do lado de lá que veio a informação que o Santos estava fechando o empréstimo com obrigação de compra a partir de algumas metas. E aí, assim, gente, para analisar, a gente precisa entender quais são essas metas.
E a obrigação de compra, se é uma obrigação a partir do cumprimento dessas metas, quanto que o Santos vai pagar? Nada disso é transparente à diretoria do Santos. Quando anunciar o Zé Ivaldo, tem que fazer como a diretoria do Cuiabá, que anunciou a venda do Pita, do Isidro Pita para o Bragantino, fez, ó, vendemos o Isidro Pita para o Bragantino, que eles vão pagar X e Y por bônus, etc e tal. O Santos terá essa transparência? O Pinóquio vai ter a transparência financeira na hora que ele anunciar uma negociação? É isso que a gente espera, porque, assim, podemos falar do Zé Ivaldo como jogador, mas assim, a gente acaba falando só disso e a gente precisa pensar no clube. A gente tá aqui fazendo uma cobertura do Santos, uma cobertura mais profunda. Não é simplesmente uma cobertura de grande mídia, que o Santos anunciou o Zé Ivaldo e pronto, o que você achou dessa comemoração? Aí o comentarista vai lá, fala que foi do ano do Zé Ivaldo no campo, etc. Isso qualquer um pode dizer, mas a gente tem que ser mais profundo. O quanto isso vai impactar nos cofres do Santos? Ninguém sabe, porque ninguém sabe qual que é o valor estipulado e quais são as metas estipuladas. Por isso que eu tento fazer esse trabalho aqui de revelar contratos, porque é importante, isso aqui diz sobre o futuro do Santos. Entendeu? E ninguém sabe, até agora tá nebuloso. O que eu penso sobre o Zé Ivaldo? E aí eu gostaria de trazer um tweet do Henrique Farinha aqui falando do campo inicialmente, tá? Porque para falar da questão financeira a gente precisa entender, e hoje eu não tenho essa informação do quanto o Zé Ivaldo vai ganhar, do quanto custa para comprar, quanto vai custar o Santos para pagar o Cruzeiro, e se tiver que comprar, qual vai ser as condições desse pagamento, se vai ser parcelado, se vai ser à vista. Não tem essa informação, e quais são as metas, né? Então, primeiro a gente precisa descobrir, mas para analisar dentro do campo, me preocupa aqui alguns números que o Henrique Farinha trouxe no Twitter dele e eu vou compartilhar com vocês. Ó. Ele fala aqui, segundo o Samuel Venâncio, o Santos contratou o zagueiro Zé Ivaldo do Cruzeiro. Comparando algumas estatísticas, o Zé Ivaldo tem 60% das disputas de bolas vencidas, isso tanto pelo alto como por baixo, no geral. Ele ganhou 60% das disputas. Ele ganha 54% dos duelos no chão e 68% nos duelos aéreos. Ele se destaca mais no duelo aéreo. Isso, claro, na Série A. O Gil, na Série B, é um outro contexto, mas o Gil, ele ganhou 69% dos duelos, tá? E aqui duelos em geral, tanto pelo alto como pelo chão. Desses 69, 57% ele ganhou pelo chão. Então ele teve 3% a mais que o Zé Ivaldo ao longo de 2024. Sim, jogando num nível abaixo, é verdade, mas ganhou 3% a mais do que o Zé Ivaldo. E pelo alto, ele ganhou, gente, 8% a mais do que o Zé Ivaldo, que vem como destaque no duelo aéreo, mas ele ganhou 8% a menos do que o Gil. Ele vai muito abaixo de um zagueiro que, tudo bem, jogou a Série B, mas tem 38 anos. Tá em vias de se aposentar, né? Vamos pular o Jair, mas vamos pensar no Basso aqui, que é muito criticado pelo santista. O Basso ganhou 4% a mais das disputas defensivas do que o Zé Ivaldo. Também jogando a Série B, é verdade, mas os números do Basso jogando a Série A, no ano que o Santos caiu, são superiores a esses números do Zé Ivaldo aqui. Então 64%. Pelo chão, o Zé Ivaldo ganha 54%, enquanto o Basso ganha 65%. São 11% a mais de duelos ganhos pelo chão do que o Zé Ivaldo. O Basso, que não é para muitos o pior zagueiro do elenco. E pelo alto, aí sim o Zé Ivaldo vai melhor do que o Basso. Ele ganha 68% e o Basso 63%. Então pelo alto o Zé Ivaldo é superior ao Basso. Agora, aqui não era nem o mote desse vídeo, mas o Henrique colocou também os números do Luizão. E a gente não falou de Luizão aqui no canal, porque o Santos nem anunciou a contratação do Luizão, ele só apareceu lá entre os 27 jogadores. Mas esses números do Luizão aqui são assustadores. Ah, mas Rodolfo, ele jogou a Série B, mas o Basso, o Jair e o Gil também. Olha isso aqui. O Luizão tem 52% de duelos vencidos, tá? Olha pelo chão, 43%. Ele perde mais duelos, ele tem a média abaixo de 50%. Ele perde mais duelos pelo chão do que ele ganha. Esse número é assustador. É
tenebroso esse número do Luizão aqui, porque tá vindo como um zagueiro promissor, etc. Promissor é o Jair, tem 70% de duelos ganhos, 77% pelo alto, 61% pelo chão. Isso é ser promissor, é por isso que o Botafogo quer ele. O Jair deitou em cima de todos os zagueiros do Santos, inclusive em cima desse zagueiro que o Santos está trazendo agora, o Zé Ivaldo. Você acha que o Botafogo tem scout, é por isso que eles estão querendo pagar o que estão querendo pagar pelo Jair, entendeu? Eles veem a realidade dos números, que são frios. E olha o Luizão, 52%, 43% pelo chão, e aí pelo alto ele vai até razoavelmente bem, com 66%. Então assim, e aqui o Henrique traz também os dados do William Rocha, que foi negociado pelo Galo, e que trazia uma média de disputas lá na Liga Russa, essa maior inclusive que a do Jair, 72% de duelos vencidos, isso no geral, 68% pelo chão, que é melhor que todos os zagueiros do Santos na temporada, melhor que o Gil, melhor que o Jair, melhor que o Basso, melhor que o Luizão e muito melhor que o Zé Ivaldo, e 74% pelo alto, ficando só atrás do Jair e do Gil, pelo alto. Tá? Então seria uma baita contratação, pelo menos segundo os números do William Rocha, contratação esta que o Santos resolveu desistir depois que chegou o Pedro Martins e o Pedro Caixinha. Pelo menos nos números foi uma escolha muito ruim, e esses números do Luizão aqui são tenebrosos, assustadores. Eu realmente estou com muito medo dessa contratação. Eu sei que é um jogador jovem que pode melhorar, mas o Jair é ainda mais jovem e tem números cabalmente maiores, então... Com relação a Zé Ivaldo, não sei, me parece que é um jogador para ser reserva. É muito difícil dizer se eu traria ou não, porque eu não conheço os números, como eu já falei. A gente precisa entender os números para dizer, não, é realmente uma boa oportunidade de mercado. E se te disserem que o Santos vai pagar 4, 5 milhões de euros de obrigação de compra pelo Zé Ivaldo, você vai mudar de ideia, não vai? Se dizer que o Santos vai pagar, sei lá, 1 milhão de euros por ele, de repente é uma contratação interessante, o valor de mercado ok, foi titular pelo Cruzeiro na temporada passada inteira, não tem uma carreira, meu Deus, né, tudo mais, mas assim, de repente para compor elenco vale. Agora, tudo passa pelo dinheiro, a grana que o Santos vai ter que pagar no cara, a obrigação de compra por essas metas, eu não sei quais são, então é difícil dizer, eu traria ou não traria. Olhando aqui os números, acho que ele vai ser reserva tanto de Gil como de Basso. Hoje, nem vou dizer o Luan Pérez, né? Eu acho que ele vai ser um jogador para complementar o elenco. O Luan Pérez ele não colocou os números aqui, porque o Luan Pérez pouquíssimo jogou na temporada da Série B do Santos. Ele ficou mais do banco do que ele jogou. Mas deve ser o Luan Pérez e mais um, que eu imagino hoje que vai ser o Gil. Ainda que o Gil esteja lento, que o Caixinha joga em linha alta e tudo mais. Não sei, cara, assim, com esses números, difícil ele passar na frente de Basso, Gil e Luan Pérez aqui. Então é um cara para compor o elenco. Quanto que ele valeu? Quanto que o Santos vai ter que pagar? É essa pergunta que a gente faz para dizer se foi boa ou não a contratação. E aqui o mesmo vale para o Léo Godoy. O Léo Godoy é um jogador mais incontestável, é um jogador que ele chega no Santos para ser titular, inclusive à frente do Sherman. O Sherman é um baita de um talento, é um jogador que pode ser uma baita venda do Santos no futuro, mas é um jogador que tem deficiências. O Sherman vai muito mal ainda defensivamente, fisicamente, no duelo, e duelo individual ganha ou perde jogo. Duelo físico. O Guardiola falava isso. O jogo é ganhado através dos duelos individuais. O quanto você vence a duelos individuais. E o Sherman precisa melhorar fisicamente, vencer mais duelos individuais, principalmente defensivos. Acho que é um baita de um talento e tem que estar no time profissional, tem que revezar ao máximo, tem que ter o máximo de oportunidades possíveis, tem que ter um treinador que o aposte, mas o Santos está contratando aqui um jogador mais pronto, tanto defensivamente como ofensivamente, que vem para ser titular absoluto. Para bater o martelo e dizer que foi uma baita contratação, eu também preciso saber os números com relação a essa possível opção ou obrigação de compra que o Santos deve ter com relação a esse jogador. Quanto que o Santos vai ter que pagar? Vai ser obrigação? Vai ter metas estipuladas? Quais são essas metas? Precisamos saber sobre aqui o Léo Godoy. Mas o que eu olho é que, por exemplo, ele jogou 42 jogos esse ano, os números dele ofensivos aqui nem foram tão bons pelo Atlético Paranaense, mas o meu olho tá mais para 2023, quando ele jogou num time azeitado. E, cara, ele deu 11 assistências como lateral direito, ele fez 4 gols, ele participou de 15 gols em 47 jogos como um lateral.
Isso aqui é muito relevante. Muito relevante. Ainda mais com o Caixinha que gosta de um time ofensivo. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Gosto muito desses números do Léo Godoy. Acho que, em termos assim, até agora, de contratações que estão perto de ser fechadas, a melhor do Santos, até porque parece que essa não tem obrigação de compra, e sim opção. Então o Santos pode se decidir se ele for bem ou não em comprar o jogador. Não fica obrigado a ter que pagar uma grana pro Atlético Paranaense se ele for mal, só devolve o jogador, enfim. Então me parece a melhor negociação até aqui. E por fim, precisamos falar de Thiago Maia, né? Thiago Maia, primeiro deram a informação que estava tudo certo, que ele nem se reapresentaria ao Inter, que ele já se apresentaria ao Santos nessa semana. Aí depois disseram que não, que ele vai se apresentar ao Inter. E o que se diz com relação a essa negociação? A 0 hora deu que, para concluir a negociação, o Inter quer, além de que o Santos pague o valor que eles não pagaram ao Flamengo, que são equivalentes a 4 milhões de euros, querem que eles querem ter uma compensação financeira de 2 milhões e meio de euros. Se o Santos acertar a contratação do Thiago Maia por esses valores, já deixa de ser a pior contratação do Santos desde Leandro Damião. Supera do Tassiano por 4 milhões e meio de euros. É uma completa loucura. Uma completa loucura. Se o Santos pagar 7 milhões de euros, somados à dívida do Internacional, 4 milhões na verdade são 6 milhões e meio, né, de euros. 4 milhões de dívidas mais 2 milhões e meio de compensação financeira. Se o Santos der R$1 de compensação financeira ao Internacional, que contratou o jogador e não pagou, o Santos, assim, está sendo feito de otário. O Santos está sendo feito de otário através da figura do Pedro Martins, através da figura do Pinóquio Peixeira. O Santos está sendo feito de otário. O Thiago Maia é bom jogador? Se chegar no Santos vira titular, vira. Mas nada além disso. Não é um jogador que muda o preço do dólar. Não é um jogador que vai transformar o Santos como time. Não é. Se você colocar como segundo volante, camisa 8, o Thiago Maia e ao lado do Pituca, tem vários clubes que vão preferir o Pituca. A gente está com a imagem do Pituca do ano passado, que não é a melhor imagem, porque ele foi treinado pelo Carille, que é um treinador fraquíssimo, tenebroso, que não consegue melhorar jogador. O Pituca pode voltar a ser o Pituca na mão de um bom técnico, num esquema mais favorável ao seu jogo, de repente recuado como camisa 5, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o Thiago Maia é um jogador que tá no nível, pra mim, desses jogadores que estão no Santos. O João Schmidt, o Pituca, talvez seja um pouquinho melhor, um pouquinho mais dinâmico. Mas, assim, Rodolfo, mas ele foi campeão da Libertadores pelo Flamengo. O destaque ali no meio de campo foi o João Gomes, não foi ele. Não foi ele. Ele era um cara que compunha, que fazia o feijão com arroz. Não custa 6 milhões e meio ou 7 milhões de euros. Isso é uma loucura completa. Se o Santos assinar uma negociação dessa, tem que, assim, o conselho tem que empichar o Marcelo Teixeira na hora. Isso aqui já vira dolo com relação aos cofres do clube. E não me adianta, eu já vi nego comentando, não, porque o Thiago Maia, esquece a questão financeira, é muito bom. Como assim esquece a questão financeira, irmão? Como assim esquece a questão financeira? Se torce pro Santos, cara, o Santos tá fudido financeiramente, esquece a questão financeira. Tá pensando só no time, dane-se o futuro do clube? Que raio de análise é essa? Eu me recuso a analisar futebol assim. Eu me recuso. Porque senão vamos sair, não, vamos comprando aí, não, esse cara é muito... Traz aí o Cristiano Ronaldo, foda-se a questão financeira, é o Cristiano Ronaldo. Traz aí o Messi, foda-se a questão financeira, é o Messi. Isso não existe, cara. Quando você olha uma transação, uma conclusão, para você fazer análise, passa pela questão financeira. Não tem como você analisar o Thiago Maia no Santos sem colocar o quanto ele custou e sem botar isso na balança se foi bom ou se não foi bom. Não é só, bota esse cara no time, é bom, vai melhorar, acabou, próximo assunto. Que porra é essa? Um pouco mais de profundidade para analisar, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de respeito ao Santos Futebol Clube, à sua torcida apaixonada. Quando a gente vai analisar um jogador, a gente tem que entender minuciosamente se valeu ou não a pena. E você precisa olhar a questão financeira e saber a questão financeira que o clube está. Como assim o Santos me vende o Jair por... Não está definido ainda, mas digamos que por 10 milhões de euros, mais uns 3 pé de rato lá do Botafogo, e aí gasta essa grana com Tassiano e Thiago Maia.
Você trocou Jair por Tassiano e Thiago Maia e mais uns carinhas do Botafogo. Que é isso, cara? Que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Então, assim, eu quero esperar essa negociação se concluir, se é que se vai concluir. Eu acho, meu palpite é que com esse pedido aqui do Internacional de compensação financeira e mais a informação do que o Thiago vai se reapresentar ao Inter para conversar com o Roger Machado, que conta com o jogador, eu acho que não vai se concretizar. Eu acho que o Thiago Maia não vem. Eu não acho que os caras, por mais que os caras sejam irresponsáveis, não vão fazer essa loucura de pagar o que o Inter tá pedindo no Thiago Maia. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Tá? Eu acho que essa negociação não vai dar certo. Josh Windas, acho que não vai dar certo também. Acho que não vai dar. Torço pra que dê. Essa eu torço pra que dê, porque ele vem de graça. Pra mim, até agora, mais perto só Zé Ivaldo e o Léo Godoy. Vamos esperar. Isso que eu penso dessas movimentações que o Santos tem feito hoje. Se tiver alguma novidade, anunciou um jogador, o valor é esse, etc e tal, a gente faz um vídeo dedicado a isso para entender, seja para criticar a diretoria, seja para elogiar. Com relação ao Léo Godoy, vai meu elogio aqui. Se é opção de compra só, o Santos não vai pagar nada ao Atlético Paranaense e tem o direito de se decidir se compra ou não o Léo Godoy no final da temporada, essa temporada 2025, perfeito, acertaram em cheio. Um lateral que esteve no radar do Corinthians ano passado, que o Corinthians perdeu a disputa para o Atlético Paranaense. Né? Um cara que poderia ter sido muito útil ao Corinthians ao longo de 2024. Né? Foi uma escolha, inclusive, errada do Léo Godoy. Não ter ido para o Corinthians, ter ido para o Atlético Paranaense, que eventualmente caiu. Então, assim, é um jogador que, cara, não tá na mais alta porque acabou caindo, é o que acontece com times rebaixados, mas é interessante. É uma ideia muito legal da diretoria, que tem que ser elogiada. O Zé Ivaldo é um cara que, assim, para compor elenco, mas eu preciso saber os valores para falar se foi boa ou não. É um jogador que não é tenebroso? Não. É maravilhoso? Também não. Bom reserva. Mas para ser um bom reserva, o valor dele precisa se condizer a ser um bom reserva. E eu não sei quais são os valores, então eu prefiro esperar. Agora, com relação ao Thiago Maia, se os valores são esses apresentados aí é caso para demitir todo mundo, é caso para torcida jovem fazer protesto na frente da Vila Belmiro, sabe? É caso para impeachment. Para impeachment. Que aí não tem condição. Não tem a menor condição o Santos pagar 6,5, 7 milhões de euros para um jogador como o Thiago Maia. Que é um jogador, muito bom jogador, mas para por aí. Não vai mudar o rumo da história do Santos. Então vamos esperar o fim dessas negociações e quais são os jogadores que vêm. Fato é, se vier os 3 caras do Botafogo, o Santos se representou com 27 jogadores. Saindo o Jair, são 26. Vindo os 3 caras do Botafogo. Se não vier o Thiago Maia, o Santos vai querer mais um volante? 4. Josh Windas, 5. Tassiano, 6. Léo Godoy, 7. E, por fim, quem que falta aqui? Quem faltou falar? Zé Ivaldo, Thiago Maia, Josh Windas, Tassiano e 3 caras do Botafogo. Estamos falando aqui, 3 caras do Botafogo de novo. Léo Godoy, 4. Zé Ivaldo, 5. Thiago Maia, 6. Josh Windows, 7. Tassiano, 8. Me parece que o Santos está trabalhando com 8 jogadores no mercado, certo? E o Caixinha disse que quer trabalhar com 28 jogadores. Se apresentou 27. Só que o Jair deve ir para o Botafogo, 26. Soma 26 a 8 caras, a gente está falando já de 34 nomes. Então, pelo menos 6 desses caras vão vazar. Quais são as minhas apostas, tá? De jogadores que vão vazar. Eu já tinha falado isso naquele vídeo. Rainer deve vazar. O Kevson deve ir para empréstimo. Patrick deve vazar. Lucas Braga deve vazar. William Bigode deve vazar. E o Sufendi deve vazar. É mais ou menos essa conta que eu estou fazendo. Vamos esperar o fim dessas negociações para tentar entender qual é o elenco que o Santos vai se apresentar, pelo menos para disputar o Campeonato Paulista. O Santos precisa de pressa porque o planejamento foi atrasado por conta da incompetência, a negligência da diretoria do Santos / Pinóquio Peixeira. Vamos esperar para ver o que vai acontecer e qualquer negociação se concluindo, eu volto aqui para comentar assim que eu tiver valores e tudo mais minuciosamente se foi boa ou não a contratação. Se estivesse falando, comenta o que você acha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.